Hoje completamos 25 anos da existência como igreja. A nova igreja que veio para mudar o jogo. A nova igreja que veio para envergonhar os soberbos, expondo eles publicamente, a arrogância dos atrevidos. A igreja que veio abater a pedra, preste atenção, a pedra que foi cortada sem mão numa rocha e que veio bater na imagem do Nabucodonosor. Não, o rei teve uma visão. E ninguém conseguiu lhe explicar a visão. E ele clamou até que achou Daniel, o perito, que tinha perícia em entender as coisas ocultas, como enigmas, sonhos, visões. Não somente entender e explicar. E Daniel disse: ó rei, tu estavas a dormir, né? E você sonhou um boneco bem grande, um monstro. E esse boneco, essa imagem, a cabeça era de ouro, depois o peito, os braços de prata, ventre, bronze, os pés de ferro, em parte ferro, em parte barro. Só que também, o rei, viste a mesma coisa. Havia uma montanha grande. O monte mais grande de todos os montes que já viste. É mentira, assim. E desta montanha, que não era da areia, mas de pedra, foi cortada um pedaço, uma parte. Não se cortou o monte. Uma pedra foi cortada desse monte. E sem mãos. Não viste uma mão que cortou essa pedra. E essa pedra foi arremessada e bateu na imagem que você sonhou, no boneco. É mentira, sim. E desfez esse boneco. Destruiu os pés, machucou, quebrou o peito, as coxas, o peito, o ventre, cabeça de ouro, tudo machucado. É mentira? Sim, é verdade, eu vi isso. Também tu viste alguma coisa, ó rei? Não, completa, se você mesmo vai entender. Sim, já comecei a te falar. Não, tá certo. Aquela pedrinha pequenininha que foi cortada de uma grande rocha, daquela montanha de pedra, de rochas. Depois que destruiu aquele boneco, aquela pedra começou a crescer. E aquela pedra encheu toda a terra. Cresceu, cresceu, cresceu. Cobriu toda a terra. Ou então a terra desapareceu, ficou debaixo daquela pedra. Agora eu vou te falar, ó rei. Esse boneco são vocês. Começando por você mesmo. Até o último reinado que a terra vai experimentar. Você é a cabeça do ouro, ok? E tu és o rei dos reis. Por isso tens tanta autoridade e poder, faz o que você quiser, sem oposição. Depois do teu reino vai vir um outro. Tu és o ouro, depois vem a prata. Depois vem o outro, de bronze. Depois vem o de ferro. E o de ferro, em parte ferro, em parte barro. Tem uma fortaleza nele e uma fraqueza também. Mas essa pedra destruiu tudo, destruiu o ouro,
destruiu a prata, o bronze, destruiu o ferro, barro, mas seu ferro está disse ele esmiuçou aquilo e todo o seu resto que sobrou foi levado pelo vento para Gana. É assim que se diz, né? A pragana foi levada pelo vento. Quer dizer que não ficou vestígios, não ficou nada. É isso que eu vou começar a fazer. Está a ver esse regime que vocês estão a ver aqui? Esse regime vai desaparecer, nem lixo vai ficar. Calma aí. Aquela pedra já esmiuçou tudo. E veio o vento e levou. Ok? Para começar, estou a falar aqui que não tem nada. Eles nem estão aqui naquele animal. Ah, naquele boneco, não estão lá. Mas como epicentro da guerra, tem muita força. Aliás, todos lutaram nesse território e eles foram os acariciados, os meninos bonitos. Por isso, quando Moça Samakuva aconselhou os revolucionários a não fazerem brincadeira, senão vão morrer, estão a confiar no Ocidente. O Ocidente tem interesses aqui. Estava a falar certo. Alguém me perguntou naquela altura, o que é que tu acha? Eu disse, claro. Eu lhe falei, não existe amizade na política. Existem interesses. Quando você vê dois políticos que se desentenderam, os interesses não convergeram, divergir. Como é que é? Houve divergência, pronto. Não assim, assim, senão é o sistema mesmo. Agora você veja, isso foi visto lá na Babilônia. E esses reinos todos, a maioria já passaram. O babilônico, depois o romano, hein? Agora está aí o americano, depois vem o ferro e o quem, e o barro, os peixes, está a vir aí, com 10 dedos, está a vir aí. Como dizia o cantor da Angola, que já está no inferno, está a vir, é. Comboio. Olha, antes não entendia nada. Eu tive que perguntar ao marido naquele tempo, mas ele fala o que então? Está a vir, é comboio. Comboio o quê? O miúdo falou, não, está a falar, polícia está a vir, está a avisar os outros bandidos para fugirem. Aí é, oh, e chama comboio policial. O Maurício está aí, vamos falar, ele que me explicou. Eu disse, mas calma aí. Todas as crianças só dizem, tá a vir, comboio, mete então. Oh, mas ele quer o quê? O que ele está falando, comboio, tá a vir? E o Mário, naquele dia, me explicou. Estava a fumar lhamba, o outro está a esperar, está a ver a polícia, aí eles falavam, vamos, está a ver a polícia. Então, veja que os reinos deste mundo vão passar, vão ser substituídos pelo reino de Cristo. Mas antes do reino de Cristo encher toda a terra, esse mesmo reino de Cristo no Espírito vai destruir os reinos desse. Estão a entender? Então hoje nasceu essa pedra. Aleluia! Hoje, 21 anos depois, essa pedra, o reino de Deus, que vai destruir o reino de Satanás. No tocante às vitórias do Emanuel, não era tempo de destruir nada, senão vencê-los, acabei de falar aqui, expô-los publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Mas desta vez é vencê-los e destruí-los. Já não é mais para expor publicamente, é para machucar, esmagar, e o seu povo como para Gana, que vai ser levada.
como o nome que se escreve na praia. E vem o vento e leva. Hã? O brasileiro diz, escreve o teu nome na areia. Hã? Ouviram? Há 21 anos eu semeei a semente mais pequenininha de todas as sementes do planeta Terra. Por isso está escrito 8:7, Jó. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Ouviram? E Jesus mostrou o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda que um homem, estou aqui, o homem, lançou no seu campo. Está aqui Elias na sua terra. É muito forte, né? É? Que manda na sua terra, que já está e manda na sua terra. No seu campo, na sua terra, lançou esta semente, a menor de todas as sementes. E depois, cresceu, cresceu, cresceu e se transformou. Aquela que foi a menor das sementes, agora é maior hortaliça do planeta Terra. Aleluia. A maior hortaliça do universo. Então não vamos falar da Terra, do universo. Falamos da Terra porque é onde habitam os seres vivos. Né? O resto tudo são seres inanimados. São rochas. Mas quem tem o domínio na Terra domina todos os outros planetas. Ok? Depende do domínio. Qual é o domínio? Não basta dominar. Davi escreveu: domina no meio dos teus inimigos. E eu respondi: detesto dominar nos meus inimigos, no meio dos meus inimigos. Porquanto Deus falou a Josué: não faça viver ninguém, mata tudo o que respira na terra de Canaã, não poupa ninguém. Porquanto, senão, ele será um espinho nos teus olhos e ele larga nas suas costas ou costelas, sei lá. Ok? Não poupe ninguém. Não despreze os ardis do inimigo. Não subestime os povos, por mais que sejam pequenos. Se eu os poupar, amanhã eles vão vir te ferir, vão te subjugar, ó Josué. E eu tenho esse dilema. Não dar vida ao inimigo. Tem que matar todos. Tem que destruir tudo. Quando eu falei tudo, lembrei-me das palavras do Lúcifer. O quê? Salário de quê? De tudo. De tudo. Salário de quê? De tudo. Sim, de tudo. De tudo. Desta vez eu vim buscar o salário de tudo. Porquanto os lavradores maus não deram salário como deviam. Não somente não deram salário, se apoderaram da vinha do Senhor. E o dono da vinha veio para resgatar a sua vinha e matar os vinhateiros maus e entregar a vinha a outros povos que vão lhe dar rendimento. Aleluia. E vós sois aqueles a quem eu assalariei a minha vinha. Cuidado. Assim como os primeiros foram reprovados, estão a ser mortos. Quem fazer brincadeira também vai seguir o mesmo caminho. Digo amém. Essa mensagem parece que devia falar aos ministros, né? Não brinque, ó vinhateiro. Sem piedade, o juízo caiu sobre os lavradores maus. Mas vamos falar especificamente da igreja que começou há 21 anos no dia que se chama hoje. É?
Olha o seu começo, seu princípio, como diz aqui a palavra de Deus, terá sido pequeno, muito pequenininho. Mas agora olha, não digo para o seu ah, último estado, porque ainda não chegamos no último estado, mas chegaremos lá. Mas somente aquilo que nós já temos alcançado, estamos a nos tornar o maior movimento. Não estou a falar em relação ao que já se manifestou no físico, mas no espírito, e também o seu crescimento é tão grande, tão rápido. Sani estava a me contar ontem. Então, ele estava a evangelizar no lugar onde ele foi, uma loja, ou sei lá. E dizia, mas aquele fingimento, mas não conhece e tal, essa igreja, né? Quando mostrava meu rosto, estamos a ver, o pastor dos TikTok, o profeta dos TikTok, do quê? Das lives, do TikTok, das redes sociais, não sei o quê. E veio outra, estou a ver, sim. Todos ou todas, a linguagem foi essa. Mas esse homem é estranho, né? Em pouco tempo já alcançou essa primazia. Em pouco tempo já alcançou essa amplitude. Agora que apareceu, mas isso é o quê? Por que é assim? Era um desconhecido. Do nada explodiu todas as redes sociais, só vê ele. Bom, e a Sony também disse não. Esse mesmo domingo vamos completar 21 anos. E vai haver festa, eu vos convido. 21 anos? Não, não é possível. E por que só apareceu agora? Por que não era conhecido antes, só agora? Ouviu? Essa é a linguagem de todos. Mas como é? Por que só agora? Onde andou? Está a pensar que é fácil semear uma semente, a mais pequena de todas as sementes? E um campo minado, cheio de adversários e opositores que trabalham noite e dia para tentar derribar a árvore. Hã? Quantas noites perdidas para regar essa árvore? Para não falar das vigilâncias permanentes para que o inimigo não tocasse na árvore. As inseticidas para que os insetos não devorassem, destruíssem a árvore. Quantas oposições, quantas perseguições, quantas humilhações, quantas aflições, quantas vergonhas que nós passamos para manter a árvore de pé. Quanta tribulação. Quando você vê uma árvore dar frutos, ele tem uma história. Você não pode dizer, não, essa árvore, não, nenhuma árvore se planta e dá frutos ao mesmo tempo. Nenhuma. Se está a dar fruto, ele tem um começo, tem um princípio. Está aqui. Tem o princípio. E o princípio dessa igreja foi no dia de hoje, há 21 anos. E foi tão pequenininho. Aliás, os apontamentos estão aí, ou então as fotografias e não sei quem. E eu também digo, essas fotografias não é o começo, não é o princípio aquele. É já talvez nos 10, 8, 2 anos, um ano, porque não havia nem condição de tirar foto no princípio. Ainda que houvesse condição, não se sabia dessa realidade do mundo porque é preciso dominar as coisas. Eu vejo as pessoas como são tão péritos em qualquer coisa, tá a tirar telefone. Eu não, até hoje não entendo isso. Qualquer coisa, não sei quem. Hein? Eu vejo as pessoas péritas, cada conversa é gravada, cada negociação é gravada, mas pessoas como eu, que sou lego, só vou assustar, mas deveria gravar a conversa, deveria não sei quem. É isso que uma mamã falou aos rapazes que foram burlados no Winge. Vocês não gravaram, não sei como é nem para não esquecer, não tem, não tem a perícia. São os péritos que já vivem essas práticas nos negócios, não sei o que fazem isso. Ouviu? Mabuídia!
Ouviu? Então, veja, também Deus fala através do profeta Zacarias, o mesmo assunto que eu estou a falar aqui. Quem é esse que despreza o dia das coisas pequenas? Teu princípio terá sido pequeno. Mas então quem é esse que despreza o dia das coisas? Olha, Zacarias, não ele, mas Deus mostrou hein? Sabe? Uma sabedoria, ou então não digo até sabedoria, um mistério, muito mais que uma ciência aí que você não pode imaginar. Não, calma aí. Quem é esse que despreza o dia das coisas pequenas? Vocês vão ver o prumo na mão de Zorobabel e com aclamações, graça, graça, graça a ele. Quem? Ele, quem? O prumo. E o mesmo Deus especificou ou explicou o que significava o prumo. A seguir disse, os 7 olhos que discorrem sobre toda a terra. Aí ele já nos explicou que são 7 olhos, mas hoje a igreja sabe que os 7 olhos, os 7 castiçais, representam as 7 lâmpadas, a plenitude do Espírito Santo. Aleluia! Então agora vamos voltar para trás. Este é quem que despreza o dia das coisas pequenas. Vocês verão Zorobabel. Zorobabel foi o que edificou a casa, não de Salomão, mas que tomou o nome dele, o templo de Zorobabel. E nós também estamos a edificar o templo do Espírito Santo. Aleluia! E nós vimos que começou tão desprezível. Até entre os judeus estavam a desprezar por causa do comércio tão pequeno, no meio de batalhas, guerras, afrontas, Sambalá, Tobia, desprezo, humilhação, o servo arábio, coisa não sei quem e outros tantos aí. Hein? Muita afronta. E achavam, Salomão edificou o templo em paz. Salomão tinha riquezas e mais riqueza. Davi deixou podre nos armazéns, ouro, prata, tudo. O povo doou. Nós estamos a vir do cativeiro, temos que para doar. Ficamos 70 anos no cativeiro. Nascemos na escravidão. Os que vieram do cativeiro já eram anciãos cansados. Onde é que poderão encontrar a riqueza para fazerem um templo semelhante ou maior, mais do que do Salomão? E assim veio de Jesus, Ageu, não mais Zacarias. Olhem para esta casa, olhando para aquela, todos os mais velhos que viram aquela de Salomão, e olhando, parece que vocês estão a construir, em meio às batalhas e guerras e oposições, parece que esse é desprezível aos vossos olhos. Não, se enganaram. A glória da segunda casa, ou então da última casa, é maior que da primeira. Ok? Bom, mas não é isso que eu queria falar. Queria falar do prumo. Vocês vão ver o prumo, não é mais na mão de Zorobabel, na mão de Elias que começou a edificar essa casa. Eu disse que eu lancei a semente, aleluia. Eu lancei a semente da mostarda, a menor de todas as sementes. 18 anos depois deu os primeiros frutos. 18 anos depois deu os primeiros frutos. Eu fui levado até a insígnia da bandeira, aliás, do Savimbi. Savimbi era, por isso os povos angolanos, os tolos, lhe chamam de profeta. Porque muita coisa que ele falou está acontecendo agora. Era um mago. E eles chamam de profeta. Eles pensam que quando você falar algo que vai acontecer no futuro, já és profeta. É assim que o mundo foi enganado. Mas que havia muita profundidade das riquezas do inferno, sim. Olha para o sol dos maninhos. Fui levado até lá. E me diz, olha, conta. E eu vi 18 raios. 18 raios. Estão bem patentes. E me foi dito,
viu que eles já sabiam que a guerra, quando começasse, só depois de 18 anos é que poderia dar frutos. Eu já vos falei que numa noite foi um feiticeiro, filho da perdição, foi até lá na igreja, no quintal, aí mesmo onde está esse altar que vocês estão a ver aí. O chão estava cimentado e ele escreveu, meteu o quê? Um círculo com sangue. Meteu uma roda, um círculo, e depois meteu uma cruz, e depois meteu numa 18. E vivia lá um miúdo endemoniado. Foi levado até aquilo, gritou, apóstolo, 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 olha sangue na igreja. Eu saí dentro e vim ver, e vi. E tem também escritas enigmáticas aí, que eu não consegui interpretar. Mas eu consegui ver o círculo que representa a guerra, a cruz morte, 18 anos. Quer dizer, que disseram, desafiamos você permaneceres firme no espírito e em guerra durante 18 anos, senão só vai ficar a história. E uma história ruim. Nem no museu serve essas histórias. Ah, ouviu? Que eles já sabiam. 18 anos depois, essa árvore deu os primeiros frutos. Aleluia! É incrível. E quantos desprezaram essas coisas que foram pequenas? Quantos desprezaram essa semente quando foi lançada? Mas nós acreditamos, fomos fiéis, não fomos rebeldes à visão celestial, permanecemos firmes. 18 anos depois, a árvore deu os primeiros frutos, ou então teve a primeira colheita. E eles desafiaram-nos e disseram que não teria mais outra colheita. Não teria mais outras, iria ter que permanecer aí, como a colheita do Pentecoste. E depois de 300 anos, o reino outra vez fracassaria, que não há mais 300 anos. Hã? Mas nós desafiamos eles e entramos nas partes mais baixas e fomos enfrentar as bestas feras do inferno. 3 anos depois, já era sujeitado. Derribamos os 3 rostos do querubim. Morreu o leão, morreu o touro do Zimbábue, morreu também o demônio, o homem. Aleluia. Oh, vistes, o povo da terra. E enquanto no espírito vamos crescendo, fisicamente a sua manifestação é inevitável. A inevitabilidade da vida. Quem poderia impedir a manifestação espiritual no físico, quando no espírito já aconteceu? Quem? É no ringue. Miguel me contou que os pentecostais de mais homem gosta de briga, chama mesmo os outros no ringue, é no ringue. É, Miguel, disseram, mas sim, é o ringue espiritual. Tem que me vencer para me despojar. Se não me vencer, vai me despojar. Eu é que vos venci e eu vou vos despojar. Se ainda não vos despojei, podem acreditar, serei despojado. O despojo é a recompensa. Aleluia. 21 anos depois. 21 anos depois. Estamos a falar agora da segunda colheita. Inevitavelmente. Ai, os muros falsos que estão a ser... Não, esquece isso. Eu não estou preocupado com isso. Inevitavelmente. A segunda colheita vai acontecer. E então? Então a palavra de Deus é verdade. Teu princípio
foi pequeno, mas o teu último estado vai crescer extremamente até ao extremo. É extremo. Plenitude. E o prumo na mão de Zorobabel, agora na mão de Elias. Prumo. Sabe? 7 espíritos, 7 olhos, 7 castiçais, 7 lâmpadas. Oh, o que é que você está a pensar nesse momento aí? 7 montes, 7 cabeças. Então, já viu por que é prumo, né? O prumo serve para quê? Para nivelar, para endireitar. Já entendeste o que é que Isaías fala, né? Voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireite ao Senhor nosso Deus veredas. Parece que a sabedoria do homem está a aumentar, né? Está a sentir isso? Prepare o caminho do Senhor, endireite ao Senhor nosso Deus veredas. Ah, os caminhos tortos vão se endireitar, e os escambrosos vão se aplanar, e os lugares altos vão ser abatidos, e os baixos vão ser elevados. Olha aí. E a glória do Senhor vai encher toda a terra. Estás a pensar em quê? A rocha que bateu no boneco, no demônio. Destruiu ele e a mesma rocha encheu a terra. Agora Isaías diz que a glória de Deus vai encher toda a terra. Abacuque diz que assim como as águas do mar cobrem toda a terra, assim o conhecimento da glória de Deus vai cobrir toda a terra. Isaías ainda diz mais, e toda a carne vai saber quem é que fala na terra. Ó terra, toda a carne. Silêncio. Ouviu? Prumo para bater os 7 montes. E assim, aleluia, encher a terra toda com a sua glória, para elevar os humildes de coração. Elevar o monte da casa do Senhor sobre o cume dos montes, e assim todos os povos da terra poderão ver luz e concorrer a ela. Mas olha o seu princípio. Olha o seu princípio. Terá sido muito pequeno, mas o último estado é extremamente grande. Olha para o nome. Já imaginou uma coisa pequenininha e ter um nome tão grande? É loucura, humanamente falando. Mas eu ousei. Eu fui aconselhado a mudar o nome. Eu fui aconselhado, pelo menos, a retificar alguma coisa aí, para tirar lá de todas as nações, para dizer, para meter lá, salvação das nações. Mas como eu sou inteligente, eu já sabia por que ele estava a querer tirar todas. Estava com vergonha. As pessoas se envergonhavam desse nome. As pessoas, e não estou a falar aqueles mamãs aí, que nem sabem qual é o significado do nome. Estou a falar os estudiosos, os jovens. Eles tinham vergonha, esse Tony, Barjona, Mário. Não é vergonha porque eles não, como sentido, não sei o quê. O sentido do nome é muito grande em relação ao estado daquele momento que se encontrávamos. No quintal, e a dizer todas as nações. É escandaloso. Isso aqui é como se fosse Cristiano Ronaldo sair lá da barra endiabrado, até Cristiano, um guarda-redes, pronto, o termo certo. Quem é o melhor guarda-redes? Tem um guarda-redes que já fez isso, né? Abandonou a barra. Ah, no futebol se chamava endiabrado. Eu também já estive lá, já fui jogador. O endiabrado pode ser, não é guarda-redes, o defesa central. O último mais recuado. Não, central é o recuado, não. Principal, sei lá como é que se chama. Abandona o posto dele e vai correr a fintar com a bola. Sabe o que o árbitro grita? Para! Volta!
ele ignora os gritos dos companheiros. Até a companheira vai querer lhe agarrar. Ele vai, mas tem que dar certo. Quando você sacrifica a tua vida, sacrificar a si mesmo. Se você fracassar, tá mal. Não, já vos perguntei. Calma aí. Mais ou menos, depois que eu expus a minha vida, coloquei a minha vida no fogo, me tornei o homem mais odiado, perseguido. Eu estava... Não vou falar disso aí. Deixa aqui. Falar só do que estou a falar. Me tornei o homem mais odiado, mais perseguido no sistema mundial todo. Mas no mundo finge que não me odeiam, finge que não me conhecem, né? Pronto. Então vai falar desses aqui. Que mesmo não falando nas mídias, mas murmuram nas suas casas e não sei quem, nas suas amizades, e nós temos informação disso e não sei quem. E, aliás, as retaliações, as oposições são visíveis. Já imaginou se eu fracassasse? Se você me perguntar, nunca temeste um dia que fracassaria? Nunca. Nunca. Nem mesmo no momento mais difícil da minha história como pastor. Qual é esse momento mais difícil? Quando eu fechei a igreja e eu vi como se fosse que o império desmoronou, e eu vi as pessoas a sair em massa, pessoas que eram valiosas, humanamente falando, que ajudavam a irem e a blasfemarem, a tirarem pedras. Eu vi esse dia. Eu chamo como que o meu Golgota. Mas ainda assim, não duvidei da vitória. Eu sabia que nisso estava a mão do meu Senhor, que nisso estava a mão daquele que me enviou. Eu sabia que isso não era derrota. Ok? Ainda bem que eu já teria visto esse momento. Eu já teria visto esse momento e quando aconteceu, lembrei-me que eu já vi isso. E vi também o fim. E o fim me dava garantia. Quando o diabo viesse me atacar e dizer tudo acabou, quem mais vai acreditar em ti? Tudo acabou. Você deu promessas muito grandes. Tu disseste que querias avivar o mundo. Tu disseste que esta é a igreja de todas as nações. Salvação. E agora? Estás aqui na mata. Todos eles te abandonaram. E já ninguém acredita em ti. Mas eu lembrava-me, como canta a brasileira. Quando eu chorar, vou me lembrar. E até aqui, sua mão me sustentou. Lembrei-me que eu vi esse dia e lembrei-me o fim. O fim onde os tocuistas e os católicos vieram negociar comigo para tentar me dar veneno. E eu disse, não, até eu não, o céu disse, não aceita, isto é veneno. Maranata! Estão a entender? Quer um como outro, todos ficaram para trás. Você sabia que o leão está aqui? O leão da Roma está aqui. Ontem passou-me pela cabeça, vamos falar disso. Quando eu estava a orar, o Espírito Santo me fez revelar. Esqueceste que o leão veio. Como eu gosto, vem no espírito, não é no físico. Não. Sei lá se veio com o corpo dele, se veio do avião ou veio a voar, mas que está aqui. Estou falando no espírito sem se manifestar aí. Sabe está onde? Está no Futungo. Lá naquelas instalações aí do MPLA, onde ele está. Eles vão dizer, mas que homem é esse? É, te revela, estás mesmo lá. E eu gosto mesmo que vocês venham para vir a morrer. Quando o teu companheiro veio no Congo, primeiro ainda esteve aqui, no dia do veneno. Quando voltou nunca mais foi o mesmo. Tu também vieste para se lixar. Vê se lixar, ô leão. Eu vou te mostrar que esse é meu território. Quem entrar aqui, quando voltar, pode ser no espírito. Se o Bento veio no físico e voltou arruinado, o Francisco veio no espírito e voltou arruinado, tu também vieste no espírito, vais voltar arruinado. Quando você voltar, nunca mais serás o mesmo. Tua vida nunca mais será a mesma.
é só derrotas, vão te bater em pleno comício, sei lá nascer, vão te dar surra, vão não sei quem, vais quebrar, vais cair, as doenças vão aumentar, vai encher o papo, os teus escândalos vão aparecer, tudo isso. Ok? E o Senhor Jeová revela tudo aos seus amigos, aleluia. Eu sou amigo do Espírito. Ah, então, 7 olhos, o prumo na mão de Elias. Quem poderá ficar de pé diante de um homem com prumo na mão? Bom, ainda não tenho esse prumo. O prumo está na mão, mas ainda não tem os 7 olhos lá. Alguns olhos já nasceram no prumo. E vai crescendo até o 7º olho. A 7ª lâmpada. Ah! Glória a Deus, e a terra vai tremer. É isso que começou tão pequenininho. Que vai crescer no último estado extremamente grande. E eu estou a trabalhar para que eu alcance as 7 lâmpadas. Custe que custar. Ano passado eu tive uma visão de Deus. Esse ano mesmo, não ano passado. Foi mesmo no mês de agosto. Eu vi 2. Qual é o nome que eu chamo aí? 2 rostos do querubim. Ok. Vi um leão que voava. E saiu de uma árvore para outra. O corpo era leão. Assim também o rosto. Mas voava como águia. E voltei a ver uma máquina. Bulldoze. E a enxada da máquina tinha o rosto de um touro. E me apareceram 5 lâmpadas. E a 5ª lâmpada era a maior das 4. No mês de agosto, do ano passado. E despertei da visão. E logo entendi que 2 rostos teriam sido já dominados. Por isso apareceram o primeiro rosto, que é leão, e o segundo, que é o touro, ou então bezerro. Fortes torres do Zimbábue me cercaram. Ângelo. Como é que é? Como é aquele falso profeta aí? Ângelo não sei quem. Torre do Zimbábue. Ok? E agora? Ah, qual é o rosto? Agora é o rosto de homem. Totalmente maniatado. O varão perfeito. Já estão a entender o prumo, né? Então, nas 5 lâmpadas que estavam de pé, uma já foi resgatada. Ficaram 4. E também, no próximo ano, vai cair a outra também. E vai cair até as 7. Estão a entender? O mundo nunca mais será o mesmo. Há 21 anos se semeou o problema para uns e bênção para outros. Há 21 anos, aleluia, começou aquilo que veio trazer choros e também riso. Tristeza para uns, alegria para outros tantos. Exaltação para uns e humilhação para outros. Salvação para outros, condenação para uns. A vontade do céu é que todos se salvem, sem exceção, mas nem todos têm crido na nossa pregação, nem todos amam, querem amar,
Como disse Paulo, a fé não é para todos, nem todos têm crido. Mas então, quem deu crédito na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Então, o princípio dessa igreja terá sido pequeno, a mais pequena das sementes, a mais pequena de todas as igrejas. Passamos todo tipo de vexame, humilhações e zombaria. E hoje estamos aqui agora a falar, sim, em várias nações. E é só para começar. É só para começar. E a glória da segunda casa vai se manifestar em breve. A lua vai brilhar. Glória a Jesus. Eu vi todos aqueles opositores ficavam loucos, todos de joelho, de joelho. Só mesmo na glória da lua ficarão de joelho. O sistema está de joelho. Eu tive uma visão outro dia e eu fui levado pelo anticristo, sim, até aos dois maiores partidos de Angola. Vamos fazer lembrança. Eu fui levado. E quando chegamos a dois prédios, o NITA ou o MPLA, e eu tive que escolher. Um estava escrito, eu contei aqui, né? Outra direita, não, esse não tem nada, esse tem poder, são esses. Esses foram vencidos. No espírito tem. Ou tinham. Não. Isso aqui tem os diamantes. Esse aqui tem o povo. Esse aqui tem o ouro. Eu tenho que acabar com esse aqui. Mas não há negociação. Eu cheguei. Mas uma coisa também eu vi. Os dois estavam na mesma posição. Mas porém o outro estava em dia. E aqui a casa estava toda abarrotada, amarrotada. Por causa de muita porrada que ele já levou também. Aquele estava num edifício muito bonito. Aqui estava todo rachado. Cada minha oração, cada joelho, a casa vai rachando. Até cair, vai cair. Eu cheguei até lá. É incrível. E a minha visão mudou e fui levado a uma outra visão. Aonde encontrei alguém que me disse, está para poder resgatar as riquezas encobertas. Eu fiz sim, até os tesouros da escuridade também. E eu disse, a Safira! Ok? Resgatar a Safira. E depois temos que perseguir até o carbúnculo. Parece que é o carbúnculo, aquele vermelho como é? O vermelho que está lá no fundo. Existem vários vermelhos, mas não significa que todos são iguais. Mas tem um vermelho mais caro. Qual é que chama? Rubi. Viu o Miguel? Miguel teve uma visão incrível. Hã? Nem ele próprio entendeu porque duas pedras. Quando o Bide vem aqui e ele disse que viu o mestre do Mideli, que sou eu, e o Bide entramos no mar, nós dois. E lá no mar tinha lá duas pedras grandes de riqueza. Uma preta e uma vermelha. Estão entendendo? E o Bide queria tomar aquelas pedras e eu lhe dei um... Ele... Eu ri essa palavra. Um safatão. O velhoto... E o rapaz disse que no espírito ele é rijo. Não é se você lhe viu, parece um boneco. Não, no espírito, eu já vos falei que no espírito é aquele não é um assim não. É? Quanto mais velho se torna a bruxaria, mais forte se torna. Levou um safa, é safa não, né? Um safanão, pá! E eu ocupei, meti as duas pedras debaixo dos meus pés. E a visão terminou. Quer dizer que ele veio para defender as duas primeiras rochas. Rochas não, pedras preciosas que já teria recuperado. Eu já tinha recuperado aquilo e ele veio para tentar recuperar. Che! Tá maluco ou quê? Agora a terceira também já foi retomada, que é a Safira e a azul. Já, Safira, tá comigo. Essa é a sabedoria. Oh, aleluia, oh, profundidade das riquezas. Vai lá, vai no quê? Vai no Google, vai pergunta o que significa Safira. Vão te falar símbolo de sabedoria. É muito profundo que você está a ouvir. Hein? Ouviu? Mas temos 7 para resgatar. Já resgatamos 3, faltas 4. Custa que custar.
E cada pedra representa também uma lâmpada. Então as 7 é o prumo na mão de Elias. Essas são as 7 riquezas do mundo. A grande Babilônia controlava a Safira. E o Ocidente também. E a América controla o quem? Como é que é? Os rubins da terra. Ok? E nós vamos até na Casa Branca aí resgatar essa pedra aí. Zobide veio para defender a segunda pedra. E ele pensou que eu era fraco e voltou sem sucesso. Agora vieram os soldados americanos, estão aqui no espírito, claro, são generais. E vieram, o bom que eles não fizeram oposição. Colocaram a sua tenda ao lado da minha tenda. E eu ainda lhes pergunto, quem é esse que meteu a tenda dentro da minha tenda? Para o lado da minha tenda. E eles estavam a tequetar. Disse, ok, vamos falar a mesma linguagem. General com general, militar com ok? Ficam quietos. E eles fizeram paz comigo. Ok, significa a guerra dos americanos. Que representa essa fase toda que falta. Dos 4, ou das 4 preciosas pedras. Eles estão no topo. Eles são os líderes. Entenderam? Mas a revolução vai triunfar. E o prumo estará na mão de Elias. As 7 lâmpadas. As 7 pedras preciosas. Que eles chamaram aí que é 7 pedras do infinito, né? Vão ser resgatadas. As que faltam. E qual é o segredo? O que é isso resgatar? As 7 lâmpadas, as 7 preciosas joias. O que é isso? É destruir o reino de Satanás na terra. Só vai sobrar um monte só. É arruinar, é humilhar, é envergonhar, é expor publicamente. É domínio terra, terra, mar, mar, céu, céu. É autoridade suprema. É dizer, é-me dado todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra. Ok? Eu nasci para isso. Então hoje começou aquilo que viria a destruir esse sistema todo. Vocês estão a ouvir coisas muito profundas. E foi bom que eu não vim para falar em enigmas, porque eu explico os enigmas. Essas coisas não vos falaria. Só vos pregaria o ABC da palavra de Deus. Por isso aqueles que vêm pela primeira vez ficam escandalizados ao ouvirem essas coisas. Eles acham que isso não é evangelho. Mas para vocês que já estão maduros, vocês estão a entender o que eu estou a falar. Bem falou Paulo que os meninos não estão experimentados nessas coisas. Então se tem meninos, você fala isso para quê? Por isso os meninos devem se aquietar e ficar em silêncio. Não entendesse nada. Cala-te! Para que não pereças. Tenta só lançar juízo blasfêmio contra Elias para você ver. Pois ele não tem o culpado por inocente. Ele vai te ferir. Vai no catrumba, vai te contar o que Elias faz. Ele vai te cortar a mão, vai não sei o quê. Depois vai te dizer, queres brincar mais? Não. Então, cuidado. Aquieta-te. Porque eu não vou deixar de pregar a verdade por causa dos incrédulos e os alucinados que estão aí. Porque muitos de hoje estão a entender a minha mensagem, ontem não entenderam. E foram humildes e permaneceram, hoje estão a entender. Mas é de ti que abre a boca para falar blasfêmias. Vais falar vaidade e a vaidade vai te bondar. Usei o termo angolano, a vaidade vai te bondar. Melhor é se calar do que falar precipitadamente. Por isso vocês estão a viver dias, aleluia, que os outros desejaram. É guerra nos céus e na terra. É os céus que abaixou para vir humilhar a terra. Chegou o dia em que eles nunca desejaram. Vieste nos atormentar antes do tempo. Sim, chegou a hora de serem atormentados. Desta vez o dragão não será vencido para ser encerrado. Será destornado e jogado no abismo. E o sol do inferno será lançado no abismo. E o sol da justiça será estabelecido no cume dos montes, aleluia. E a igreja vai se vestir do sol da justiça, como Elias está vestido do sol da justiça.
A igreja vai se revestir da autoridade celestial. Oh, glória ao Rei Jesus Cristo, aleluia. E a igreja não será mais um palhaço na terra, um palhaço dos reis, para os reis brincarem com eles. A igreja vai mandar nos reis. É desta vez. A igreja vai impor autoridade. Quem manda, manda. Quem não manda deve obedecer. E quem não manda e não obedece, morre. Se só ainda não vos coloquei até lá em cima, vocês poucos estão a vir me contar como estão a vos honrar. Sim, e vão vos levar nos ombros. Oh, aleluia. Ser da Estene vai cuidar, bué. Já está a cuidar, né? Muito mais ainda. Porque aqueles que vos maltratavam, aqueles que vos humilharam, aqueles que vos consideraram como que vocês são um lixo, ser crente ontem foi símbolo de vexame, de humilhação. Ser crente ontem foi símbolo de miséria, de pobreza, de escravo, de burro. Mas agora ser crente é excelência, ser crente é nobreza, ser crente de hoje em diante, daqui em diante, é nobreza, é ser príncipe e rei, como está escrito, é se mover sobre o poder do Espírito, aleluia. Oh, é para pisar em serpentes e escorpiões que foi prometido, mas que nunca isso aconteceu porque a igreja se acovardou. Eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Ser crente agora é toda a força do inimigo sem dano nenhum. Ser crente agora, sabe o que é? É tomar em veneno e você não morrer. É pegar na serpente e não te fazer dano nenhum. É colocar as mãos sobre os enfermos e os curar. É expulsar demônios. Ser crente é receber autoridade. E estes sinais seguirão aqueles que crerem. Aleluia. Não aqueles crentes que creram e não receberam autoridade. Mas por que foram injustiçados? Deus não é injusto porque eles nunca creram. Fingiram que eles creram. Não havia lâmpada acesa, ou tudo estava apagado. Eu tive que vir para acender a lâmpada. Eu tive que vir para acender a luz que se apagou. A lâmpada do santuário havia se apagado. Aleluia! E eu tive que vir a acender a lâmpada. Ouviste? Trabalho grande, né? Mas nós vamos conquistar e conseguir isso. Então, aí daqueles que desprezaram o dia das coisas pequenas, agora estão a ver a expansão, o crescimento, a exaltação do reino de Deus. A igreja sofreu, mas será exaltada, como disse o profeta. No cume dos montes. E o povo vai se apresentar voluntariamente no dia do meu poder e com santos ornamentos. Aleluia. E os nossos inimigos vão ficar mudos nas trevas. Ficarão mudos e surdos por causa de muito poder e terão medo de vocês, ó crentes, por causa de muito poder que vocês carregam. Feiticeiros, sua era acabou. A era dos bruxos mandarem na terra acabou. A era dos maçons, os maçons diziam assim: nós somos o poder, nós somos a riqueza, nós somos não sei quem, a fama. Eu vim acabar com essa brincadeira toda. Inversão da marcha. Aleluia. Portanto, neste quesito, aqui está a festa do 21º aniversário com uma mensagem, aleluia, nos vossos corações. Hoje, há 21 anos, quem esteve lá e viu o começo desta árvore, que agora é tão grande, duvido que não desprezou. O mais caricato é que eu falei as coisas de hoje, ontem. Alguém que já morreu chamou-me e me falou assim: quero te dar um conselho. E eu falei: me aconselha. Parece que aceita conselho. Falei: minha mulher, pode me aconselhar? Eu te aconselho a não começares a falar. É verdade que essas coisas vão acontecer, mas não é agora. Não é agora. Então, se te calares é melhor. Em outras palavras, falar, vais passar vergonha. Antes que essa coisa acontecer, vai sofrer ainda muito e você vai passar muita vergonha. Eu falei: continuarei a falar essas coisas. Eu lhe falei: sabe por quê? Porque Deus chama as coisas que não são como se já fossem.
O homem que tem a resposta na boca. Mas, epá, Davi, eu disse sim, vou continuar a falar, porque Deus chama as coisas que não são como se já fossem. E ele revela os seus segredos aos seus servos profetas. Poderia fazer o Senhor alguma coisa sem revelar o seu segredo? Eu disse, ele já nos tem revelado o que será amanhã. Então falar as coisas que não são. Aleluia. Como se já fosse, é uma atitude de fé, é coragem para poder suportar os vexames, os bombardeamentos, as aflições, o resto e não sei o quê. E depois, quando acontece uma calamidade, uma situação, todos aqueles que te ouviram a falar da grandeza de Deus e vão vir te perguntar, como perguntaram a Emanuel, e agora? Não é tu que dizias que eras o Cristo? Estás agora em desgraça, na cruz? Como então assim? Não é você que ressuscitou Lázaro? E por que você está a morrer na cruz como um pobre miserável, um criminoso? Não é você que curou o cego de nascença? Desce da cruz! E toda vez que eu me deparasse ou entrasse em situação difícil, todos aqueles que ouviram a falar da grandeza de Deus me atacavam. E agora? A boca não te falava de acabar, e agora fala mais. E eu continuava a falar. E ele dizia, está a falar ainda? Eu disse, vitória! Mas da onde vitória? Da onde? Vossos olhos verão. A minha boca me salvou, né? Muita boa. Não, eu fui mesmo assim, pergunta o Panzo. Não, eu não gosto de ficar na defensiva. Porque a maior defesa é o quê? É o ataque. Mas não fui discutindo na carne. Não arregacei as mangas para lutar com aqueles que me criticavam ou me condenavam. Eu tinha a minha boca para me defender. Isto é, quem quiser falar, fala conforme a palavra de Deus. Pois nada podemos contra a palavra, senão pela palavra. E assim eu venci, aleluia. No princípio, quando começou, me mandaram um recado. Diz a ele, a lavra é muito grande. E eu, depois de sei lá quantos anos, voltei para essa pessoa. E fui lhe dizer, mandaste-me recado, me chegou há muitos anos atrás, que a lavra seria. E ele falou, é verdade, eu disse, já estou a ver os primeiros frutos. Na altura eu pensei que os primeiros frutos já tinham começado, afinal eram só aqueles incentivos para te levar no deserto, chamados ossos e tal, para você se alegrar e depois virem tirar, hein? Para te deixar na frustração. Eu disse, já estou a ver os primeiros frutos da minha lavra. Eu creio que o bruxo disse, você ainda não sabe o que te espera. Aleluia. Então estamos aqui firmes. Hoje é dia da festa. Minha mulher estava a me contar, me disse assim, quando terminou a vossa oração, ele estava a orar. E ele sentiu os céus muito abertos, muita graça, muitos céus bem incrível. E uma voz lhe disse, te esqueceste que hoje é o dia, aleluia, da igreja? E ele me disse, algo aconteceu, eu disse, algo sim aconteceu. Oh, esse é o consolador dos aflitos, que consola aqueles que vieram com lágrimas no deserto. O povo que escapou da espada vai achar graça no deserto. E ele vai consolar e vai enxugar as vossas lágrimas. Ó vós que estiveste comigo neste deserto, que não blasfemaste, suportaste a calma do dia, resististe ao diabo, podem acreditar, assim como Emanuel prometeu aos seus discípulos, eu também vos prometo. Aleluia! Eu vou repartir a terra com vocês. Vou repartir o reino com vocês. Vou vos dar um pedaço a cada um. Mas eu depois vou requerer, aleluia, o lucro, aquilo que eu te der. Aquele que muito lhe for dado, muito se lhe requererá. Então, não se esqueçam. Aleluia. Não se esqueçam de serem zelosos, mas zelo com entendimento. Para vocês não cometerem sacrilégio. Amém? Deus abençoe. Então vamos agora abrir aí os TikTok. Os TikTok já estão abertos. Vamos passar para outra fase dos milagres, curas e libertação. Sabe? Você que está aqui no Zoom, porque vamos passar agora para o TikTok. Você já sabe.
Sei que tem muita gente que já começou a me mandar mensagem aí enquanto estava a pregar. Os novos, né? Estás doente? Põe a mão no lugar de enfermidade. Pai, responda-me. Eu sei que sempre tens me ouvido e me respondido. Assim como tu respondeste a Emanuel, eu já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Então sei que também me respondes na mesma palavra. Glorifica o teu nome. Arranca todas as mazelas e enfermidades no corpo do teu povo. Esterilidade sai, impotência sai, tuberculose, câncer, cegueira, surdez. O mundo começa a falar, o paralítico levanta-te e anda agora, pula dessa cadeira de roda. Oh, diabetes desaparece, rins comprometidos sejam restaurados, qualquer que seja a enfermidade, pois está escrito, e ele carregou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e pelas suas feridas nós fomos sarados. E você que está a interceder por alguém que está doente, e ele enviou a sua palavra, e sua palavra os curou, eu envio a minha palavra, e a minha palavra te cura agora. E você que está a clamar por uma outra causa, que é bênção do Evangelho, receba esta causa. A causa é justa, pois ele morreu na cruz para destruir as obras do diabo, para vos abençoar com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Recebam, recebam. Mas o que? O que você está a pedir? O que você está a pensar agora? Oh, abre a tua porta. Haja libertação, depressão sai, perturbação sai. Agora sejam todos curados, libertos, restaurados, abençoados pelo sangue que foi vertido no Calvário, no nome poderoso de Jesus Cristo. Digam amém. Digam glória a Deus.